Você sabia que maiores de 18 anos têm direito à pensão alimentícia? Pois é, pensão para maiores de 18 anos. Doutora Raíssa é quem esclarece isso pra gente. Doutora Raíssa, um grande abraço, bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Realmente, hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo que já tínhamos anunciado semana passada, que nada mais é do que pensão para maiores de 18 anos. É possível, doutora, pensão para maiores de 18 anos, como se diz na linguagem popular, pensão para quem já é barbado? Pois é, Michele. Muita gente diz assim: eita, meu filho completou 18 anos, meu filho virou maior de idade, então a partir de agora eu não tenho mais a obrigação de pagar pensão alimentícia. Não é bem assim. Para o direito brasileiro, aqueles até os 24 anos de idade que ainda estiverem estudando, seja um curso técnico superior, seja o curso que for, os pais ainda precisam ajudar nesses estudos. Então, se tem aí algum pai ou alguma mãe que paga pensão alimentícia com regulamentação na justiça e que acha assim, que pensa assim: eita, meu filho completou 18 anos de idade, eu vou parar de pagar. Não é bem assim. Precisa ajuizar uma ação de exoneração de alimentos. E se esse filho, até os 24 anos de idade, estiver matriculado e estudando, essa pessoa que paga a pensão alimentícia não pode deixar de pagar. Então, doutora, isso foi instituído desde quando? Desde quando passou a valer? A gente tem essa determinação no Código Civil de 2002, então já faz bastante tempo, de 2002 para cá que a gente tem essa determinação. Muita gente desconhece porque realmente é uma questão cultural, principalmente aqui no interior, essa frase é muito dita nos escritórios, no escritório principalmente, chega muita gente dizendo: ah, meu filho já é barbado, meu filho já é maior de idade, eu não vou pagar mais pensão alimentícia, mas o dever de ajudar nos estudos, ele é de ambos os pais, de ambos os responsáveis. Então, aquela pessoa que paga pensão precisa ficar atenta a essa questão de que os maiores de 18 anos, até os 24 anos de idade, se estiverem matriculados, devem permanecer recebendo essa ajuda, que é a pensão alimentícia. Doutora, esse tema pensão alimentícia é um tema muito importante porque atinge grande parte da população brasileira, não é verdade? É verdade. E a gente que atua no direito de família tem uma demanda muito grande relativa à pensão. Ontem mesmo no escritório de Sertãozinho, eu comentava com nossa estagiária, que é a Amanda Pontes, a estagiária lá do escritório Sertãozinho, que só ontem a gente conseguiu movimentar mais de 4 processos ligados à pensão alimentícia. Então, realmente é uma demanda muito recorrente. E essa questão da exoneração, da tentativa de exoneração de pensão após os 18 anos, ela também é muito recorrente. A gente recebe muita gente no escritório com isso, dizendo: eita, meu filho completou 18 anos, eu quero exonerar, eu não quero mais pagar, eu não tenho mais obrigação de pagar. Então, é muito importante a gente falar sobre essa obrigação do pagamento da pensão alimentícia, mesmo após a maioridade civil, 18 anos de idade. Doutora, esses casos acontecem quando os pais são separados, ou seja, o pai não quer mais dar pensão alimentícia ao filho porque ele já completou 18 anos? Isso. Geralmente acontece quando os pais são separados mesmo, e aí quando o pai fica, tem alguns, né? Claro, alguns pais ficam esperando ansiosamente o filho completar 18 anos. E aí, quando completa 18 anos, a gente tem essa surpresa, entre aspas, que é o direito de continuar recebendo a pensão até os 24 anos de idade, se estiver matriculado. Lembrando que esse filho ele tem que comprovar a matrícula. Então, precisa pegar algum documento nessa instituição de ensino, seja uma declaração, seja um histórico, seja o que for, informando que está matriculado, para juntar nesse processo de exoneração e comprovar que esse pai ou essa mãe precisa continuar pagando essa pensão alimentícia e ajudando nos estudos. Qual o percentual, ou seja, qual o valor que o pai tem que pagar de pensão para esse maior de 18 anos? Então, Michelle, essa é uma das perguntas mais feitas no escritório e a gente sempre tem uma resposta bem comum que é depende. Depende do binômio, possibilidade e necessidade. Esse binômio é que rege o pagamento da pensão, seja uma pensão para maior de 18 anos ou não. Então, é a possibilidade financeira daquele que tem o dever de pagar a pensão e a necessidade daquele que está recebendo a pensão. Então, varia consideravelmente de caso para caso. Essa ideia que as pessoas chegam no escritório dizendo: ah, eu vou pagar 30%, ah, eu só vou receber 30%, isso não existe.
As pessoas veem muito esse percentual sendo arbitrado judicialmente e acreditam que todo mundo vai ter que pagar ou vai ter que receber esse percentual. Isso não é verdade. É bem variável de caso a caso, dependendo das despesas que essa pessoa conseguir comprovar no processo e da capacidade financeira daquele que estiver pagando. Agora, doutora, uma dúvida também. Há uma fiscalização em relação aos estudos desse suposto filho que está estudando para saber como está o andamento dele, provavelmente na faculdade, né? Acima dos 18 anos já deve estar na faculdade. Olha, Michele, atualmente a gente não tem uma fiscalização em relação ao andamento desse curso, se a pessoa está cursando bem as disciplinas, se está reprovando ou não. Isso não é tão relevante no momento dessa questão de arbitrar a pensão. O que a gente sabe é que aqueles maiores de 18 anos que estiverem matriculados, pode ser curso superior, pode ser curso técnico, o curso que for, devem continuar recebendo a pensão. Então, no processo de alimentos, de pensão para maiores de 18 anos, a gente não tem essa fiscalização, nem tem juntada no processo de notas, de desempenho, isso não é relevante. A pessoa basta comprovar que está matriculada e que é maior de 18 anos e aí precisa receber a pensão alimentícia. A gente não tem essa fiscalização, nem esse acompanhamento, não. Então, os pais ficam reféns desse filho maior de 18 anos. Que, não no caso daquele que estuda, que precisa de fato dessa ajuda financeira, mas estou me referindo, né, aos casos daqueles que estão só se aproveitando do valor que recebe mensalmente. Isso. Tem uma ressalva, tem uma exceção. Se esse pai ou essa mãe perceber claramente, nitidamente, que esse filho realmente está indo de mal a pior naquele curso de propósito para continuar recebendo a pensão, isso pode ser alegado numa ação de exoneração de pensão alimentícia. Mas, assim, é uma exceção. Essa questão do acompanhamento mesmo, de notas, de questão de reprovar disciplinas, isso não existe no processo. A gente não tem muito esse costume, esse hábito. Basta comprovar que tem mais de 18 anos e que está matriculado devidamente em algum curso, e aí esse direito já existe e realmente precisa receber a pensão alimentícia. Mas pode ser que aconteça, e aí esse pai ou essa mãe tenha provas para juntar nesse processo de exoneração e comprove a má-fé desse filho ou dessa filha maior de idade, no sentido de fazer de tudo para simplesmente continuar recebendo. Lembrando que tem essa questão da idade, até os 24 anos de idade, se estiver devidamente matriculado e comprovado no processo. Não é ad eterno, não é para sempre. Doutora, quando comprovada esse tipo de situação, o filho ele é obrigado a devolver os recursos que foram pagos para ele ou transferidos para ele? Se o juízo que estiver ali envolvido, que for competente e entender que usou de má-fé e que utilizou também esse valor para coisas, enfim, que não são boas, pode ser obrigado a devolução. Eu, particularmente, nunca vi chegar a acontecer de devolver. Mas isso aí é subjetivo, pode acontecer. É questão de entendimento do juízo competente mesmo. Agora, naqueles casos onde o filho utiliza o dinheiro, né, a ajuda financeira de uma forma correta, o prazo mesmo para terminar essa obrigação do pai pagar essa pensão é aos 24 anos de idade, depois disso não recebe mais. Isso, aos 24 anos de idade. Esse estudo ele não pode ser eterno. A pessoa não pode ter 50 anos de idade e comprovar que estudo e dizer assim, eu tenho que receber pensão alimentícia. Então, até os 24 anos de idade... Precisa receber vergonha na cara também, né? Pois é. Se comprovar dessa questão da matrícula, lembrando que durante o processo, várias coisas podem acontecer. Esse filho pode casar, esse filho pode arrumar um emprego, ele pode ter alguma situação que tire essa obrigação desse pai ou dessa mãe, enfim, ou desse outro responsável continuar pagando a pensão alimentícia. Então, ainda tem a possibilidade dessas outras hipóteses acontecerem no meio do caminho. Doutora, e aí é sempre possível uma ação de exoneração. Doutora, existem casos onde os filhos abrem mão desse direito e dizem, não quero, meu pai está sendo forçado a dar esse dinheiro, eu não quero essa ajuda. Há casos Existe. assim? Existe. Eu nunca vi, pelo menos aqui no escritório, a gente nunca recebeu ninguém nesse sentido que disse assim, eu não quero, eu acho que eu não preciso. A gente sempre vê o contrário.
Até porque quando a gente é procurado, é sempre no sentido de pedir algum valor a título de pensão alimentícia. Mas existem filhos que, com os 18 anos de idade, quando são alvos ali de uma ação de exoneração de pensão alimentícia, mesmo estudando, dizem assim, eu não quero pedir, eu não quero forçar, para mim tá bom. Existem esses que não têm esse interesse, mas a maioria tem o interesse de continuar recebendo. Para quem não conhecia essa situação e passou a conhecer a partir de agora, qual é o primeiro passo, doutora? Procurar uma advogada, procurar um advogado para ter mais informações e dar entrada na justiça com esse pedido de pensão? Isso, quem porventura tem aí mais de 18 anos de idade, continua estudando normalmente, não se sente capaz de se manter sozinho ou sozinha, se sustentar, o pai ou a mãe tem essa obrigação de ajudar na manutenção dos estudos. Então, se você se encontra nessa situação, o primeiro passo é procurar um advogado ou uma advogada especialista em direito de família, reunir as provas e ajuizar uma ação de cobrança de pensão alimentícia para filho maior de idade. Na nossa região, doutora, a senhora tem noção ou informação do número de casos que tramitam de casos como esse que tramitam na justiça? Eu não saberia dizer um número certo, porque ultimamente a gente teve também a dissolução de algumas comarcas, como a exemplo da comarca de Pipirituba, que veio a se integrar aqui à comarca de Guarabira. Então, em questão de números, a gente teria realmente que fazer uma busca, perguntar aqui a terceira vara, que é a vara de direito de família, para que eu pudesse informar. Mas, com certeza, é um volume muito grande. A gente aqui no escritório recebe muita gente nessa situação, não é tão incomum. Infelizmente, como a cultura aqui do interior é essa, como a gente começou até brincando aqui no início da entrevista, de que pai e mãe não têm a obrigação de ajudar filho barbado, filho maior de idade, então muita gente desconhecia, né, desconhece esse direito. Mas é um número bem considerável, não é tão incomum esse tipo de ação, de cobrança de pensão alimentícia para filho maior de idade. Eu tenho certeza que o número deve ser assustador, inclusive. Vou procurar saber depois para a gente poder colocar aqui, mas com certeza é um número bem alto. Muito bem. Doutora Raíssa, depois de concedido aí esse direito e o pai ficar nessa obrigação de pagar essa pensão e não cumprir, ele pode ser preso também, como nos casos onde o não pagamento de pensão alimentícia para menores de 18 anos leva o devedor à prisão. Nesses casos também o pai pode ser preso? Sim, Michele, da mesma forma. A partir de 3 meses de atraso, a partir de 3 meses do não pagamento, já começa a valer o direito de execução do ajuizamento de ação de execução de alimentos ou ação de execução de pensão alimentícia. Se essa pessoa que teve a obrigação alimentar, a obrigação de pagar, porventura não cumprir por pelo menos 3 meses, esse filho ou essa filha maior de idade passa a ter o direito de executar na justiça com ação comum de execução de alimentos. A regra é a mesma, não tem diferença por ser filho maior de idade. Muito bem, doutora. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa, por esses esclarecimentos. E mais esclarecimentos podem lhe procurar no seu escritório, né, aqui na cidade de Guarabira, ou na cidade de Sertãozinho, ou lá em Serra da Raiz. Isso, hoje, inclusive, estou aqui em Serra da Raiz. Quem tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, pode deixar, inclusive, aqui no ao vivo da TV Mídia, pode nos procurar no @advogando no interior no Instagram ou pelo número 83988283953, que será um prazer tirar essas dúvidas que eu sei que surgem depois de uma entrevista como essa. E agradecer mais uma vez o espaço da TV Mídia e dizer que realmente é um quadro muito importante. O Direto ao Direito consegue aproximar o direito das pessoas e esclarecer muitas dúvidas sobre temas relevantes. Então, mais uma vez, muito obrigada a toda a equipe. Doutora, a gente é quem agradece a sua participação, né, de grande valia, uma importância muito grande a gente trazer informações aqui, né, dos mais variados assuntos à população. E eu sempre bato na mesma tecla, uma pessoa bem informada dificilmente, né, ela deixa de aproveitar, e aí no bom sentido da palavra, dificilmente essa pessoa deixa de aproveitar os direitos que ela tem, né? É verdade, Michele, o direito não só corre a quem dorme. Eu digo isso toda vez que venho aqui na TV Mídia e é muito importante a gente manter as pessoas informadas, porque só assim elas conseguem realmente correr atrás dos direitos que possuem, que tem, muitas vezes nem imaginam que tem. Pois é. Um grande abraço, doutora. Obrigada pela participação. Um abraço, até mais. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. São 8h26, 8h26. Isso foi surpresa para mim também, né? Muita surpresa para mim também. É óbvio que
Há casos e casos, como disse aí a doutora, é raro, mas há casos em que os filhos não querem receber pensão, mesmo tendo direito, não querem receber pensão dos pais, tá? E vale, atenção aí para os devedores, vale a mesma regra para os que não pagam pensão alimentícia, tá? Ou para os que atrasam o pagamento da pensão alimentícia para menores de 18 anos.